Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Voto de Minerva. Estou muito feliz hoje com a convidada que hoje vai conversar com a gente, vai trazer informação legal. Aliás, eu vou dar uma dica para ver se vocês vão saber qual é a especialidade de hoje. Minha voz está boa? Já dei uma dica para vocês, hein? Não se esqueça de se inscrever no canal, siga lá nas plataformas de áudio. Aliás, tem uma novidade aí, parece-me que o Spotify vai liberar vídeo também para o Spotify, então acompanhe o Voto de Minerva. É um projeto que eu faço com muito carinho para vocês. E esse carinho que eu coloquei no projeto foi o carinho que eu recebi da Flixstar por acreditar no projeto quando eu coloquei. Eu levei esse projeto para algumas pessoas e antes de terminar de falar todo o projeto, ali, toda a estruturação, na hora o Jess, que é o dono da Flixstar, olhou e falou assim: eu estou com você, não preciso saber de mais nada, só me diga o que você precisa de mim. Então, isso para mim foi muito gratificante, porque a Flixstar ela tem mudado a cabeça das pessoas da forma de aprender inglês. Muitas pessoas têm dificuldade com o inglês da escola, da vida, por conta do trabalho, e ele desconstrói, ele leva de uma forma tão fácil isso, que você começa a gostar da língua, que para tantas pessoas é difícil. Então, Jess, muito obrigado pelo seu apoio, muito obrigado por acreditar no meu projeto, e vamos em frente. Hoje eu vou conversar, hoje nós vamos ouvir um bate-papo com ela. E aí, um parêntese para vocês sabem que eu sempre faço essa apresentação afetiva, né? Que eu peço, ou eu vou atrás, ou às vezes eu peço para o convidado indicar uma pessoa afetiva. E hoje eu estou aqui com a filha da Maria Lúcia Pettinati. Mas ela falou, não, eu quero homenagear minha mãe. Mas eu vou aproveitar este momento também para homenagear a doutora Paloma Pettinati, que elas são gêmeas. Gente, elas são idênticas. E a doutora Paloma é procuradora do município de São Vicente, com quem eu aprendi muito, eu fui estagiário dela há tantos anos atrás, que se eu falar, quando eu chegar em São Vicente, ela me bate. Então, eu não posso falar quantos anos foram, mas ela que é irmã gêmea da doutora Paloma, ela que é fonoaudióloga, especialista em comunicação e voz, doutora Bianca Pettinati, prazer, muito obrigado por você estar aqui, por ter aceitado o convite. Eu estou muito feliz. Enorme, prazer enorme, vim de Mogi das Cruzes conversar com você. E queria saber, doutor Bruno, por que eu fui escolhida mediante a tantas fonoaudiólogas que você poderia escolher? Sim, vamos deixar o doutor de lado? Sim, Bruno. Para ficar mais fácil, sim, né? Mas eu também vou te chamar de Bianca, tudo bem? Tá bom, pode ser Bianca e Bruno. Então tá bom. Bianca, eu gosto muito, eu sou um defensor do SUS, né? E eu queria muito trazer um fonoaudiólogo que tivesse uma atuação no SUS, e todos eles são importantes. E aí eu tinha, sim, 2 nomes, né, para trazer como fono no SUS, e eu falei assim, como que eu levo essas 2 pessoas incríveis para tratar desse assunto? Aí eu falei assim, tem uma pessoa que eu ouvia de nome, que, assim, é um currículo incrível, é uma pessoa maravilhosa, autoastral, mega dedicada, workaholic. Sim. Aí eu falei assim, eu só não sei o primeiro nome dela, eu sei que é Pettinati, deixa eu procurar. E aí falei com a Paloma passou seu Instagram, comecei a te seguir, ver o teu trabalho, e eu adorei. Eu falei assim, é a Bianca que vai falar desse tema hoje no podcast. A minha outra fonoaudióloga, a gente decide outro tema, o que não falta é assunto, e por adorar o teu trabalho, assim, de verdade. A forma com que você conduz isso, o carinho, o amor, a vocação com que você leva o seu trabalho, é isso que eu quero hoje trazer nesse episódio. Eu tenho certeza que ao final dele as pessoas vão sentir isso que eu senti. Então, bom. Por isso que você está aqui, muito obrigado. E a gente começa o podcast, eu gosto de conhecer um pouquinho a pessoa. Você falou que você é de Mogi. Sim. Ainda mora em Mogi? Sim, há 40 anos eu moro em Mogi, nasci lá, trabalho lá. Também dou assessoria comunicacional aqui pela VFK Educação, aqui em São Paulo. Então, a minha atuação maior é em consultório e também eu sou funcionária pública de uma escola especial, que é a EMESP, professora Jovita Franco Arouche. Que legal. E me diz uma coisa, como que é hoje a atuação de um fonoaudiólogo no SUS na atenção às crianças do transtorno do espectro autista? Então, tem esse trabalho que é feito no SUS, mas lá na minha cidade não é voltado ao transtorno do espectro autista. Nós temos colegas fonoaudiólogas que trabalham junto a pessoas que passam por cânceres, alguns transtornos de disfagia, que é distúrbio da deglutição, algumas doenças degenerativas, etc. Então, trabalham na fonoaudiologia hospitalar. Entendi. Porém, a minha atuação é lá na EMESP,
que é da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, que é uma escola especial. Nós temos por volta de 350 alunos, e o nosso trabalho lá dá apoio às escolas regulares de Mogi das Cruzes. Entendi. Então, nós temos uma equipe multidisciplinar, que isso é imprescindível, ao cuidado do TEA, e temos enfermeira, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, pediatra, Psicólogo, neurologista, TO. Psicólogos. TO ainda não temos. Não é o tem único lá que TO? não tem lá na minha unidade. Porém, temos concursos que vão sair na área de TO na Prefeitura de Mogi. Então, é uma equipe coesa, além dos professores, psicomotricista, educação física, e nós vamos fazer esse trabalho correlato com as crianças e os profissionais, visando a melhoria daquela criança na vida, na escola, etc. Entendi. E aí, quando você está lá no ensino médio, o que eu vou fazer da vida? Você já queria ir para fono ou pensou em outras áreas? Como que foi? Bom, eu sempre gostei de música, eu gostei de rádio, eu já gostava na verdade, DJs, eu gostava de ouvir as vozes e analisar, principalmente de radialista. Caramba! Lá com 17 anos, antes da faculdade, eu e a minha irmã gêmea Paloma tivemos um programa de rádio. Sério? Lá em Mogi das Cruzes, e ficamos 9 meses. Como eram adultos e nós éramos mais jovens, eles queriam uma roupagem mais jovem para o programa, então virou Conexão Segundo Grau. Eu era entrevistadora, né, na rua, também escolhia algumas músicas, fazia bate-papo, bronca da semana, declaração de amor, etc., entrevistando nas ruas, e a Paloma era apresentadora. Porque 2 gêmeas ainda na rádio, 2 vozes semelhantes, não seria possível. Que legal. Você sabe que eu também já fiz rádio, né? Já fez? Eu fiz rádio. Eu deveria ter uns 15, 16 anos. Eu fiz rádio também um bom tempo. A sua voz é linda, assertiva, obrigado. Expressiva, com certeza. É do Gente, rádio. Gente, que elogio ouvir isso Perfeito. de uma profissional assim, tão Sim, qualificada. Carismático. Obrigado. Uma psicodinâmica muito favorável a você. Olha, vocês estão assertiva, vendo? realmente. Vocês que estão ouvindo, tá vendo? Conhecimento, inteligência. Cadê as palmas, É gente? verdade. Cadê as palmas aí? O pessoal do backstage, cadê as palmas? Muito bom. É verdade. Não porque eu estou sendo entrevistada, mas é a pura verdade. Muito obrigado. Conecta as pessoas. O seu tipo de voz, a sua psicodinâmica, sua aparência. Obrigado. Realmente bem favorável. Obrigado mesmo. E aí, eu ouço muito falar, quando a gente fala de fono, né, o tratamento com as pessoas com TEA, o CAA. Explica para nós o que é essa sigla. Então, nós podemos usar a comunicação aumentativa alternativa em vários casos. A gente pode usar, na verdade, com crianças que tenham dificuldade nessa comunicação, não tem uma fala funcional. O meu objetivo com o transtorno do espectro autista é trazer uma fala funcional. Muitas crianças falam apenas falas de desenho, que a maioria das minhas crianças ficam repetindo sem conexão. Isso. Tá. Fica, o Bob Esponja vai me pegar, vai correr. São falas sem sentido. Não tem contexto semântico aquele trecho. Entendi. E o que a mãe quer? A mãe quer que fale sobre a escola, como foi a escola, saudações diárias, etc. E a comunicação alternativa fará esse papel. É um conjunto de técnicas que vai favorecer, então, que ocorra essa fala funcional. E como é utilizada? Através de imagens. Então, eu vou ensinar para a família e para a criança, utilizando uma série de imagens, para que a criança, que não é verbal, por exemplo, possa usar o gesto para mostrar o que ela deseja. Entendi. Então, é uma ferramenta imprescindível. Eu não trabalho a comunicação alternativa com crianças neurotípicas, porque ela tem a comunicação. Mas nas crianças TEA, ou às vezes um senhor que teve um AVC, por exemplo, eu posso usar também, fazendo com que eles se comuniquem. O idoso, normalmente, eu digo idoso porque normalmente acontece mais. Sim. Mas aquela pessoa que está na recuperação, ainda não consegue falar, Sim. a gente vê em séries, né? Os apontamentos, o que quer. E a gente, enquanto ser humano, nós temos tanto a comunicação verbal quanto não verbal. Sim. A ausência de uma dessas comunicações começa a ser um indicativo, um alerta de que essa criança pode estar inserida dentro do espectro autista? Sim, Bruno, isso é verdade. Eu vejo por algumas crianças normais que eu atendo. Então, às vezes, com meses, a minha sobrinha mesmo, 3 meses, eu falei, cadê o peixe? E ela foi lá e fez assim, com o dedinho. E como eu lido com o patológico, eu falei, nossa, que coisa. Às vezes, 4 anos, a criança, transtorno do espectro autista, não sabe apontar.
E a mãe precisa saber o que a minha criança quer. A criança leva como instrumento. Ela pega a mãe e leva. E não vocaliza nada. E é muito triste. Pode, sim, ser um dos sinais. Ser um indicativo. Não apontar, não ter contato visual, não ter fala. Então, ela não fala nada, só leva a mãe. E a mãe adivinha. E isso é maléfico. A mãe acha que a criança é independente, que é inteligente. Ai, mãe, a sua criança se comunica? Como ela se comunica? Eu questiono. Ah, ela é bem esperta, ela me leva lá na cozinha e ela vai lá e pega a bolacha, ela pega a água. Mas está certo, mãe? Ela não vai se comunicar nunca. Então, eu, como profissional fonoaudióloga, tenho que orientar essa família para que não ela é só crie o tratamento estratégias. Na criança. E isso, envolve também a família. Porque muitas reforçam inadequadamente. É a mesma coisa, o que eu vejo às vezes, né? Eu tenho até uma amiga, ela tem um filho de 4 anos, e às vezes a gente, quando se encontra, o menino... Aí ela, ele quer coca. Aí eu falo, mas então, como que tu entendeu isso? O menino está sendo o quê? Alfabetizado em árabe? Isso. Ai, mas é o jeitinho dele. Isso também é desaconselhado. Desaconselhável. Tem muita mãe que acontece isso mesmo. A criança vai, eu vejo aquela dinâmica familiar na anamnese, e eu deixo bem livre, eu deixo a criança com alguns brinquedos, etc. E ela realmente fica traduzindo, ou às vezes põe o irmão para traduzir, o que é errado também. Então, assim, você não deve reforçar comportamentos inadequados e infantilizados. Se a criança fala com interposição de língua, por exemplo, e a mãe acha bonito, nós vamos orientar, porque não está correto. Ela tem, às vezes, 4 anos e fala com o jeito de criança de 2 anos. Entendi. A família quer achar bonito e manter, mas não, sempre fale correto. Se a criança for autista, contato visual, fique na altura da criança, frases longas não. Tem mãe que fala uma frase com 6 elementos, a criança não vai entender nada, ela não vai ter atenção auditiva, não vai entender nada. Então, seja pontual. Aqui, pega! Entendi. Então, assim, extremamente objetiva, ainda mais se ela tiver um transtorno do espectro autista. Quando esse paciente chega para ti, também faz parte, também é função do psicólogo fazer essa identificação dessa condição ou não? Então, você falou o psicólogo, então o psicólogo é uma pessoa... Não, desculpa, psicólogo não, o fono. Não, mas foi bom que eu já vou emendar então tá. Junto com o trabalho do psicólogo. O fonoaudiólogo, o que ele fará? Ele vai fazer uma anamnese, ele vai colher todos os dados daquela história, entender aspectos comportamentais, comunicacionais, dinâmica familiar, o que eu posso orientar para trazer aquela fala funcional àquela família. Só que eu sozinha, que nem uma andorinha sozinha não faz verão. Então é isso, eu tenho que ter os meus parceiros. Eu sou analista do comportamento aplicada, eu estudei a ciência ABA por trabalhar com psicólogos. Entendi. Porque o comportamental é muito ligado à psicologia. E junto... a teoria comportamental. E é meio que um coringa, né? Nesse tratamento comportamental. Que as pessoas falam, mas o que é o comportamental? Um exemplo clássico de comportamental é a Super Nanny, né? Sim, isso. A Super Nanny é comportamental. É muito... Mesmo. Não sei se essa seria a palavra mais adequada, mas é muito robótico, fechado na caixa, e você vai meio que... entre aspas, né, para quem não nos assiste, não está nos vendo, com muitas aspas, você vai condicionando a criança naquilo. Né? Tanto que, às vezes, a Super Nanny fala, você põe a criança ali, ela vai levantar 20 vezes, você vai ter que pôr ela 21 vezes. Isso mesmo. E eu vejo isso, esse trabalho com o psicólogo, eu vou fazer um relatório em cima da minha observação comportamental e comunicacional, e vou orientar a família e, em cima desses dias que eu vou ver a criança na dinâmica com o pai ou com a mãe e também sozinho, elaborarei um relatório, passo para o neuropediatra ou o psiquiatra infantil que está acompanhando o caso. E ele passará o CID da criança, fechará o diagnóstico com a nossa ajuda. Entendi. TO, psicólogo, físio, pedagogo, etc. Entendi. Você sabe que tem uma discussão que eu levanto aqui, de que tudo bem, o médico, ele pode, até papel do médico, né, fazer esse fechar de diagnóstico. Sim. Mas a indicação do número de sessões, do tempo de sessão, de qual a melhor terapia, não caberia ao médico, cabe ao profissional que vai exercer a terapia. Essa é uma polêmica que eu tenho levantado para que nós possamos refletir a respeito disso. Né? Porque quem cuida quem exerce essa terapia nessa criança é o físio, é o fono, é o psicólogo, é o TO. Então, assim, quem tem que definir as questões do avanço, né, a melhor técnica, a melhor duração,
é esse profissional que exerce. Sim. E aí eu já ouvi de algumas pessoas dizendo assim, mas tem a lei do ato médico. Então, mas se você for lá no final da lei do ato médico, lá tem respeitadas as profissões de fono, físio, educador físico. Então, assim, cada um no seu quadrado. Sim, cada especialidade sabe o quanto aquela criança necessita. Muitas das vezes o médico não coloca a musicoterapia. Sim. Mas no meu caso eu vejo, não, musicoterapia é essencial. Ele ama ouvir música e cantar frente à TV. Entendi. E faço indicação. E no teu serviço, se você faz essa indicação, ela já é aceita ou tem que vincular o médico? Então, lá nós temos uma médica, nós fazemos uma triagem que pela pandemia tem sido online, nós temos milhões de crianças que estão fazendo as triagens e com isso nós colocamos de sugestão, só que nós temos que sempre indicar algo no sistema público, não particular. Eu falo isso no meu consultório particular. E existem você faz essa anamnese, mas também existe a aplicação de algum teste ou não? Sim, existem. Tem escala CARS, tem escalas diversas. Tem vários nomes que eu posso até citar, mas a gente tem bastante a conversar. Tem algumas bem importantes. Tem escalas de marcos do desenvolvimento, que se chama Portage. E tem outras, o ADOS, ADR, tem uma série de técnicas que nós usamos e testes. E outra coisa que é bem importante é a avaliação neuropsicológica. Eu tenho parceira neuropsicológica, que vai também auxiliar muito nesse olhar do médico e da equipe toda, que habilidades a criança tem e que déficits ela tem. E aí, entrar um pouquinho nesse tema, antigamente se falava nos graus do autismo e que o primeiro grau seria Asperger. Isso ainda existe ou não? Isso foi com o avanço dessa identificação, com o avanço do diagnóstico do transtorno do espectro autista, isso não se aplica mais? Não tem sido usado o Asperger. Agora é um alto funcionamento ou um TEA leve, que nós consideramos. Tá. E refere ao nível de suporte. Se ele é dependente, se ele é muito dependente, se ele é independente. É mais ligado a isso e também aos sintomas que o autista apresenta. Entendi. O Asperger, então, sai dessa... Normalmente, a nomenclatura Asperger no DSM-5, que é esse diagnóstico dos transtornos mentais, o Asperger não é mais usado. Ah, tá. Então, provavelmente, quando se falava isso, deveria ser o DSM anterior. Isso. Entendi. Envolvia o CID-10, agora... E o CID-11 ainda está vindo, né? Mas ainda pode ser usado a questão do CID-10. Porque inclusive está sendo traduzido. Sim, e houve uma modificação muito grande, porque eu estava fazendo um estudo e aí tive que tentar achar em inglês o que eu estava procurando. E a gente normalmente tem, sei lá, CID-F e tal. E agora não existe mais isso no CID-11, né? Mudou por completo. Verdade. Então, é meio como se fosse, se eu não me engano, está meio que assim, CID-11, 10.1, ponto não sei o quê. Mudou bastante. Sim. Né? E que vai ter uma adaptação, e eu acho que porque o Brasil ainda está nessa adaptação, a gente ainda está usando o CID-10. Isso. Lá, quando vem o CID-10, é que inicia... Aliás, você já pegou algum CID-11? Eu já vi num relatório, sim. Acho que 2 vezes eu já vi o CID-11, e não vou lembrar agora se era A, ponto alguma coisa, bem, mas já vi, sim. E aí, uma neuropediatra conhecida na minha cidade. E aí, hoje, para iniciar um tratamento, tem que vir com o CID-10? Sim. E em alguns momentos vem o CID-11, mas... é o F84.0, que a gente considera que é muito bem usado e todo mundo conhece pelo CID-10 ainda. Quando a gente fala dessa comunicação, que, né, como eu tinha falado, ela pode ser verbal ou não verbal, mas quando a gente fala de linguagem, muito se refere a uma fala mesmo. Pode ser considerado linguagem os sons que essa criança... inserida no transtorno do espectro autista emite? Sons também podem ser interpretados como uma forma dela se comunicar? Então, tipo, a seria água, seria... Isso também é válido ou não? Sim. É que muitas das vezes os pais, não vou nem falar mãe, vou falar pais, os pais às vezes são ansiosos, então... às vezes eles não têm a paciência para ver essas vocalizações sem contexto semântico. Então, às vezes, e não é a água que estamos aqui vendo. Então, às vezes, Então, são vocalizações únicas que ele consegue apenas fazer. Ele não tem. Ele, às vezes, tem um déficit intelectual e faz com que ele não seja capacitado para ser um falante. Ele nunca vai falar frases, por exemplo. Então, isso requer uma boa avaliação para ver que aspectos da comunicação a pessoa tem. Mas, realmente, eu gostaria de até dividir. Tem a fala, tem a linguagem, tem a voz e tem a língua. Entendi. Então, assim, é bem... cada um
é relativo a um termo. Então, a linguagem é essa questão mesmo do pensamento, das frases. Eu penso e exteriorizo, então, isso. Que foi mais ou menos o que eu pensei, né? Ele quer água, ele vai emitir um som para dizer, eu quero essa água. Sim. Né? Que pode ser válido, então, porque se a gente também começa com um paciente que não falava nada e ele começa a emitir algum som, poxa, que avanço. Sim, então é o que a gente coloca, tem um atraso significativo da linguagem. Ele não vocalizava nada. Com meus estímulos e a família junto, ele começou, dá, quer. Isso já é uma evolução. Mas tem aqueles que nunca vão falar, nunca vão se comunicar. Que é claro que a mãe quer, mas ele não vai conseguir. Então, o que eu, como fono, faço? Eu tive um caso de uma criança de 9 anos que ele tinha um déficit cognitivo, a mãe não gostaria, né, que ele tivesse, mas ele tinha. Então, o que eu fazia? Ele tinha que bater na porta para mim, daí ele falava, ô! E eu ia lá e falava, ele chegou. Aí ele tinha que pedir o ô, pelo menos, que era o que era capaz, e quando ele saía, ele tinha que falar e, que era o abre. Eu não esperaria o abre, porque ele não ia fazer o encontro consonantal. Porém, ele tinha esses momentos. Ele falava oi, falava tchau, que era o que era possível. Essa era a fala funcional dele. Entendi. Mas com estímulo temos que treinar várias habilidades e a criança tem possibilidade. Daí você estava falando da linguagem. Sim, a linguagem tem a linguagem verbal, não verbal. Então, o corpo diz muito. Se eu estiver assim aqui... Tem um livro também que fala, né? Sim, o corpo fala. O corpo fala, isso mesmo. Se eu estiver aqui, né, as pessoas estão me vendo, nossa, está desanimada, ela está aberta e feliz ali, disposta a ser entrevistada. Ou se eu fizesse assim, então é a linguagem. A nossa voz, que eu falei da sua voz, que ela é assertiva, nós sentimos, então, que o ar sai dos pulmões, passa pelas pregas vocais, fazendo com que, então, ressoe aqui no ambiente, pela vibração das pregas vocais. Entendi. Mas o pai, às vezes, chega e não entende o que é voz, o que é linguagem. A língua, nós temos a língua inglesa, espanhola, alemã. Então, cada um é uma coisa diferente. A linguagem é uma coisa, que às vezes tem um AVC e perde a capacidade da linguagem. Minha mãe passou pelo tumor, teve uma afasia, que é um transtorno da linguagem decorrente de dano cerebral. Ela está reabilitando. Quem também parece estar com afagia, acho que é o Bruce Willis, não é? Isso mesmo, mesmo caso. Eles vão conseguir se comunicar, mas essa afasia faz com que tente lembrar, às vezes, alguma palavra e não consiga oralizar, que é a afasia. Então, é isso. E a voz, é o que eu falei para você, é a característica única. Eu mesma, com a Paloma, temos vozes diferentes, Sim. Apesar de ser gêmeas. Sim. A voz, ela pode lembrar um pouco, mas as vozes são bem diferentes. E a fala engloba todos esses aspectos. Não só o jeito que a pessoa se comunica é particular e tem aspectos de ênfase, que você faz muito, Entendi. Você enfatiza palavras, prosódia, que é essa modulação, ascendente ou descendente. A depender do que eu quero... Isso, do seu intuito. De dar uma importância ou não. Importância ou não, então, isso mesmo. Se nós, como o podcast, Sim. ele dança, né, com o jurídico e com a saúde, Sim. eventualmente numa sustentação oral, se eu quiser destacar algo, é o ponto onde eu imposto mais a voz, ou se de repente até um desembargador não está olhando para mim. Isso e mesmo. isso é uma parte importante, então, Sim. Eventualmente eu posso erguer a voz no sentido de, por exemplo, este fato. Isso, me traz hoje... Temos uma convidada muito especial, Entendi. num tema essencial, que é o autismo. Entendi. Isso. Aí eu faço esse destaque. Isso mesmo, através de vários recursos que nós, fonoaudiólogos, faremos. Entendi. E eu sei que, obviamente, não existe uma receita de bolo, mas eu queria que você pincelasse para nós como que é as diferentes abordagens, né? Numa situação leve, para uma situação mais moderada e até para um quadro mais grave. Como é que funciona essas abordagens? Explica para nós. Sim. Eu lido com o público infantil, desde 1 ano e meio atendo, como eu atendo adultos. Então, assim, primeiro é a escolha de material. Então, você sempre tem que comprar um material atualizado, bonito, uma imagem boa. Então, assim, para estimular corretamente, seja um autista adulto ou uma pessoa que teve um AVC, um tumor, etc. Primeiro é isso, a imagem, o material, etc. A criança, se ela tem um reforçador, um brinquedo que ela ame, uma música que ela ame, eu também vou usar de reforçador, em cima da minha técnica da análise do comportamento. Então, eu treino essa criança, eu oriento a família, eu brinco compartilhado com ela, eu ensino ela a brincar, eu ensino ela a ter atenção compartilhada e outras habilidades. E
A criança, se é leve, é claro, ela terá resultados muito mais rápidos. Ela tem um cognitivo preservado. Entendi. Então, se a família auxiliar, ela vai muito facilmente aprender a se comunicar. Vou treinar através da comunicação alternativa para dar o apoio, e ela falará até frases. O treino de pergunta e resposta, etc. Se a criança for moderado para severo, eu vou ter que usar outras técnicas. Muitas das vezes tem agitação junto, eu tenho que treinar, então, com a psicóloga, eu tenho que treinar uma mesinha, para ela concentrar primeiro. Entendi. É importante deixar claro que nós não podemos pensar só na fala, porque a fala é o topo da pirâmide. Entendi. Mas quantos aspectos anteriores nós temos? Até gostaria de citar os 6 Lógico. importantes, que eu Aqui acho é o seu episódio. isso é importantíssimo e eu explico todos os dias, sabe, Bruno? Eles acham que nós somos fadas, né? Que vai bater a varinha de condão e a criança vai sair falando. Mas quais são os 6 tópicos para se chegar na fala? Ter atenção compartilhada, que é assim, eu estou com a água aqui, é um brinquedo, faz de conta. Então, eu estou olhando para o brinquedo, você está olhando também. E nós vamos lá começar a mexer no brinquedo. O brincar compartilhado é pegar, por exemplo, um carrinho e você, com a sua criança, fazer de modo funcional um brinquinho. Brinquinho. Eu jogo para você. Isso. E você a joga para mim. criança espectro autista pode fazer um uso inadequado. Pode fazer assim, assim, fazer assim. Mas não. Eu tenho que pegar a mãozinha dessa criança e eu vou fazer brum, 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 por exemplo, ensinando o modo correto de brincar com o carrinho, Entendi. que é o brincar compartilhado. Claro que no início, se ela é um pouco nervosa, agitada, ela não vai aceitar. Mas isso é um treino diário. Sim, é um tratamento, uma É um terapia. tratamento, não é tão rápido assim para ter os resultados. Terceiro ponto é contato visual, que nós estamos tendo aqui, e a criança tem que treinar com a mãe, porque a comunicação tem dentro dela o contato visual, Sim. e é imprescindível. Contato visual, imitação. Se eu não tenho contato visual, eu não vou ter imitação. Então, se eu fizer, Bruno... Não está olhando. Isso, porque ele está assim, olhando para o lado, para o outro, e eu tenho crianças assim, que eu tenho que trabalhar antes a atenção, ou sentar na mesa, etc. Então, se eu fizer, Bruno, faz igual, trrr, trrr, você vai lá e me imita. Só que a criança espectro autista não tem, às vezes, a imitação. Então, esse é o quarto passo. Depois, temos a linguagem não verbal, que seria isso, capacidade de não levar a mãe como instrumento, mas apontar o que ela quer, se ela não tem a capacidade oral. E a linguagem receptiva, que é a compreensão. Então, filho, pega lá o copo, pega a bola vermelha. E se a criança é maior, eu posso dar ordens maiores, mas eu tenho que ter certeza dos níveis cognitivos dela. Entendi, de acordo com cada idade. Sim, de acordo com cada idade. E o último é a fala. Isso, e o último, então, se ela tem tudo isso correto, possivelmente ela terá a fala, que é a tão esperada fala dos pais. E uma dúvida, né? Que você falou agora. Essa compreensão corporal é feita de ambos os lados, da família para o paciente e do paciente para a família. Sim, porque as crianças autistas podem ter estereotipias. Elas usam, às vezes... Normalmente tem, né? Normalmente tem. Elas podem fazer flapping. Tem umas crianças que fazem assim, mexem a mão espalmada para nós, que elas fazem assim movimentos, se autorregulando ou quando estão felizes. E que tem um significado para ela. Para ela, isso. Só que muitos dos pais não se irritam vendo aquilo, porque acham que aquilo não tem função, mas é autorregulatória. Então, quer dizer, com as terapias, nós vamos trabalhar esses comportamentos, juntamente com o psicólogo, visando uma melhoria do desenvolvimento daquela criança. Será que aquilo está causando um estresse, uma agitação naquela criança? Nós vamos analisar juntos. Então, tem criança que pula, tem criança que fica olhando um desenho que ama na TV e fica pulando feliz. Então, ele está feliz ou está ocioso. Normalmente, a estereotipia ocorre nesses 2 momentos. E aí, uma pergunta. A gente já falou muito de paciente e pai. Sim. Às vezes, os pais são mais difíceis que os pacientes. Sim. Eu atendo, pelo menos, acho que uns 60 pais. Eu acho que a gente aprende muito com eles. Tem mãe solo também, lógico. Tem pais que cuidam e não tem uma mãe, não tem vó, não tem tio, nada. Só que, assim, eu vejo que a participação dos homens, infelizmente, está bem pequena ainda. Mas quem participa é um pai ótimo. Entendi. E quer fazer de tudo. Então, assim, eles falam, que vídeo que eu ponho? Nossa, eu gosto, eu sou da orientação parental. Então, assim, eu passo tudo. Eu falo, faz tal brinquedo,
Eu até no meu Instagram, eu tenho os brinquedos educativos feitos de reciclados. E na pandemia foi um sucesso porque as crianças precisavam de estímulo. E os pais puderam fazer em casa, com caixinha de leite, caixinha de pasta de dente, etc. E auxiliou muito fantoches, que treinam contato visual, etc. Então, eu acho assim, você ouvir, mesmo que seja meia hora, onde eu trabalho é meia hora atendimento. Eles acham que não, meu Deus, mas é muito pouco. Não é muito pouco, porque se você estimular 24 horas, sua criança vai ter sucesso, ela vai se comunicar. E todas as minhas crianças melhoram. Entendi. Então você sabe que você falou da questão do pai não estar lá, mas quando o pai participa. Muito. E ontem o pessoal do meu Instagram sabe, né? Que cada pessoa tem os seus luxos. O meu, eu gosto de deixar as unhas sempre bonitas, né? Ótimo. E aí eu vou pelo menos uma vez por semana no salão. Sei. E aí eu estava ontem no salão, a moça estava fazendo unha, sentou uma mulher do meu lado, a gente começou a conversar e tal. E aí, brincando, ela falou assim, nossa, porque meu marido me ajuda muito. Nossa, mas ele me ajuda demais. E aí, obviamente, que ali não é um debate, nada. Mas o homem tem que ajudar? Isso eu escuto e não é esse verbo. Seria, assim, realmente ter uma participação ativa. Né? Não é uma ajuda. É porque a ajuda é como se ela fosse uma prerrogativa do homem, né? Eu faço se eu quiser. Não, o filho é de quem? A casa é de quem? Dos dois, o empenho na melhora dessa criança, que é nosso filho, né? Tem que ser uma colaboração de ambos. O pai não ajuda, o pai colabora, o pai participa. Né, que no direito, acho que foi em 2014, houve uma modificação no entendimento, que o pessoal falava assim, vamos ali definir alimentos, guarda e visitas. Para o pai pegar para fazer a visita no pai. Mas a criança visita pai, não. A criança visita tio, avô, primo. Não. Pai convive. Com certeza. Né? E eu vejo muitas ações que chegam no escritório ainda com essa nomenclatura errada, né? De visitas. Vamos definir as visitas? E aí, obviamente, que eu tento ser minimamente polido, enfim, eu falo assim, sim, vamos definir a convivência da criança. Isso. Né? Porque é uma forma de fazer uma correção gentil ao outro, mas eu entendo que o nome é importante para essa sociedade que empurra tudo para a mulher. Né? A mulher tem que fazer tudo. Né? Então, a mulher... E isso foi muito criticado na pandemia, porque o homem dizia assim, mas eu estou de home office, eu tenho que trabalhar. Beleza, meu camarada, eu, enquanto mulher, também. Tem que ser dividido. Então, tem um momento que o menino vai brincar com o pai, e tem o menino. É o momento que o menino vai brincar com a mãe. Porque ambos Nesse trabalham. horário, a gente trabalha, no outro trabalho, o pai chega à noite... Tem muitas mães que eu falo, não, eu vou instrumentalizar você. Se for preciso, manda o WhatsApp do pai, eu vou mandar uma mensagem para o pai e nós vamos os três juntos trabalhar em cima da sua criança. Até porque, com certeza, se a mãe chegar lá e dizer assim, a doutora Bianca falou não sei o quê, blá, 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 e de repente se vem uma mensagem sua trazendo essa pressão, né, dizendo, olha, para a melhora dele, você precisa participar, você precisa colaborar. Isso. Porque senão é isso, né? É muito fácil. Eu delego para ele, para ela, né? Ou melhor, ele delega para ela para que ela resolva, para que ela faça, né? Como se, mas eu trabalho fora. Ok, mas você, quando chega em casa, é pai. Sim. E outra coisa, tem muito pai, por ter uma voz mais agravada, a criança já escuta aquela voz, já atende mais comando com o pai. Fala, olha, desculpa, eu fico o dia inteiro mesmo com a mãe. Uma criança neurotípica ou atípica? Não, os dois. Tem criança neurotípica que entende. Porque normalmente a mãe fala, eu vou falar pro seu pai. E muitas vezes o pai não bate, o pai não põe de castigo. É só a questão da voz. O tom de voz mais grave, que chama mais atenção. Mesmo crianças autistas que eu tenho, que escuta assim, o pai chegou. Porque o pai falou, oi, filho. E ele já ouve aquela voz mais grave e escuta comando. Então, por isso que a gente tem que entender a dinâmica. Olha, realmente, desculpa, doutora, mas ele, como fica muito comigo, ele não me respeita tanto. Eu falei, não, mas a gente vai trabalhar isso também. Ele vai respeitar. Que era algo que eu ia te perguntar. Sim. O tom de voz, a impostação de voz, ela é extremamente importante pro autista. Tanto numa questão de modular ele, quanto, não sei se esse seria o termo, mas de não desestabilizar ele. Isso mesmo. Por quê? Porque nós temos, então, crianças que têm hipersensibilidade auditiva. Então, às vezes, pode ser uma mãe que está ouvindo e fala, nossa, realmente, eu não sabia que era esse termo, mas é uma hipersensibilidade auditiva. Ela está andando no shopping, por exemplo, e a criança escuta assim, aqueles gritos, o tec-tec-tec-tec de um salto, uma moeda que caiu. Tem vídeos no YouTube que eu ponho nas minhas palestras que mostram isso. É 1 minuto e meio. Mas, assim, vê que a criança se desorganiza. E o outro vai achar que aquilo é mal educado, e não é.
porque ela tem uma hipersensibilidade, ela vai colocar a mão no ouvido e se jogar no chão. Essa hipersensibilidade pode ocorrer tanto neurotípico quanto atípico? Normalmente eu vejo nos atípicos Tá. mesmo. Isso. Tem criança que tem a questão de birra, é neurotípico e tem birra e manha, daí Tá. tem que ser avaliado Não, eu digo por da nós. hipersensibilidade. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não gosto de show. Ah, mas tem outra coisa, tem uma questão também de mastigação, que é a misogia, que eu acho que se chama Isso. esse termo. Assim, a pessoa não tem uma intolerância. Tem pessoas neurotípicas que têm sim. Pode ser alguma coisa mais delicada. Tem pessoas que têm ouvido absoluto. Então, você escuta e te irrita um pouquinho o ruído, é isso? Barulhos. Barulhos mesmo. Barulhos. Sim. Eu, por exemplo, eu tinha trocado de carro Sei. e aí, de repente, começou um barulhinho e eu brinquei com meu pai. Eu falei assim, eu tô com o carro há uma semana, eu vou vender esse carro. Sei. Olha esse barulho. E aí meu pai falava assim, que barulho? Eu falava, aqui, olha aqui, olha aqui. Tá vindo daqui, tá vindo daqui. Ah, Porque, você tem uma audição bem apurada. porque é um barulhinho que irrita. Não, eu também percebo muito, sou mais visual, mas você deve ser, talvez, sinestésico, pelo que eu percebi, e auditivo também. Eu vou ser sincero que assim, eu não escuto muito bem não, viu? Ah, não? Não. Por exemplo, falando alguma coisa, tipo, repete. Só quando é um ruído mais gritante. Mas o barulhinho, Sei. eu acho que talvez a repetição, sabe? Tipo, Ah, tec. né, eu não sei se o pessoal de casa vai ouvir, mas como se fosse algo, né? Isso, que você não consegue concentrar perfeitamente. Nossa, isso me desestabiliza, assim. E show também eu acho que é muito barulho e traz um incômodo, assim, pra pessoa. Por isso que eu perguntei se talvez a pessoa Não, neurotípica... tem neurotípicos também que podem ter, sim. Mas aqui é muito gritante no TEA. No TEA. Eu vejo, Entendi. E aí, essa criança, ela tem essa reação por conta desse som. E como modular essa criança ou essa família para outros tons de voz? Então, na verdade, assim, eu oriento lá na sala de terapia mesmo. Eu falo, olha, mãe, você fala muito agudo, vamos tentar falar mais baixo? Eu passo estratégias para a mãe. Não sabia. Eu ia falar isso do agudo. Eu acho que uma mulher com uma voz... Grita pode ser que incomode um pouco, sim, porque né? é muito agudo para aquele ouvido da criança. Imagina horas o dia. Ai, filho, e fala rápido ainda, com velocidade de fala acelerada? Não. O 2.2x Isso, do WhatsApp. É do WhatsApp, acelera lá. Imagina isso 24 horas. Muito dos comportamentos da criança pode ser por essa mãe que fala demais. Eu até me lembrei de um caso de uma criança que foi até meu paciente, e ele falou, eu sabia falar, na verdade, só que eu fui falar com 4 anos, mãe, porque você falava muito. Você não me deixava falar. Sério, é verdade, eu tive esse relato, eu achei muito interessante. Filho, eu não acredito. Não, eu fui falar com 5 anos, perfeitamente frases, e temos grandes nomes do autismo. O Nicolas Brito foi travar diálogo com 12. Nossa. Apesar dos estímulos. E ele era moderado. Esse rapaz de fato está dentro do espectro. Sim. Mas você viu um tempo atrás uma notícia de uma mulher que fingiu ser cega, tipo 10, 15, 20 anos para não cumprimentar as pessoas. Ela dizia assim, dá muito trabalho falar com as pessoas, então eu fingia que eu era cega. É esse menino, né, com 5 anos. Isso, verdade. A mãe falava demais, e não é o falar demais em cima que vai trazer a fala da sua criança. Não, passe na psicóloga, passe na fonoaudióloga que nós iremos orientar. Cada caso é um caso. Entendi. Normalmente, quando você já falou isso, né, aqui, Sim. a gente já percorreu esse caminho, mas eu queria que nós aprofundássemos. Normalmente, quando a gente fala em terapia, a gente associa primeiro a uma figura do psicólogo, né, na psicoterapia, então vou Sim. dentro de uma sala fechada, ali com o sigilo, onde eu vou poder abrir as minhas questões, etc. Mas ainda que a gente tire dessa figura do psicólogo e coloque as outras profissões como terapia, e aí entra bastante esse tema no TEA, você já colocou que é um atendimento multiprofissional. Sim. Né? Mas esse atendimento, essa intervenção, ela normalmente ocorre de forma privada ou ela também ocorre de forma coletiva? Isso é bem importante falar, porque pelo menos eu, como fonoaudióloga, eu gosto de desafio, eu gosto de dupla, eu acho que um auxiliar ao outro, tanto os pais quanto as crianças. Você coloca, tipo, sei lá, duas crianças juntas? Não aleatoriamente. Sim, eu sim. analiso a idade da criança, eu analiso os potenciais de cada criança. E lá no meu trabalho, que eu estou há quase 9 anos, eu tive grande sucesso com as crianças que faziam em dupla. Eu atendia 2 TEA, da mesma idade, às vezes uma menina e um menino, ou eu já coloquei trio, que o pessoal achava assim, nossa, ela gosta, como que ela consegue ficar com 3 crianças? Mas eu gosto do que eu faço e eu acredito no trabalho que eu faço, então dá certo.
e eu brincava compartilhado. Tive um sucesso com uma criança que tinha síndrome e 2 TEA, uma menina e um menino. Síndrome e dele? os 3 brincavam. Oi? Síndrome dele? Ele tinha uma síndrome rara, que eu não vou lembrar agora. Mas era um menino bem inteligente. Só na aparência que você via que ele tinha síndrome, a orelhinha que era mais abaulada, etc. E ele era muito inteligente. Então, assim, ele era líder e a menina que era menos favorecida entrava, às vezes, brincava compartilhado. O outro que era inteligente falava, fala, Wellington, brinca aqui, vamos, ensina a Duda. E assim transcorria. Então, assim, foi um sucesso. Mas essa é uma praxe ou não? Não, é que eu vejo que o quê? O déficit do autista é a interação social, é a comunicação. E eu vou fazer eu com ele apenas? Claro que eu não faço só duplas, mas eu acho que algumas crianças que podem se beneficiar em dupla, eu tenho muito mais sucesso do que eu com a criança. Até porque ele é um Muito ambiente bom. fechado, Sim. né, controlado, Sim. né, entre aspas, e aí é muito fácil, né? É como a gente fazer um teste, de repente, de... Até uma atuação sua também, né? De preparatório para concurso. Uma Sim. coisa é, imposta a voz, faz assim, faz assado, mas no dia... Do exame, eu tenho todas as variáveis da vida, né? Claro. Eu tô nervoso, eu tô com dor de barriga, está Sim. muito calor, né? E lá no ambiente que eu fazia era com ar-condicionado. Então, acho que talvez... Eu acho que essa vivência mais aberta dessa criança tende a dar uma adaptação melhor para ela. Sim, ajuda demais. Então, assim, eu tenho momentos que... Atualmente, eu tenho uma Down com um autista e eu também troco a mãe. Eu pego a mãe, falo assim, ó, a mãe do menino sai e agora a outra mãe vai estimular os dois junto comigo. Então, eu faço essas mudanças. Até para a criança ver a figura de uma outra mãe. Troca o filho, eu brinco. E o menino está se conscientizando que existe uma outra mãe, mas ele está aceitando aquela outra mãe. Que então, legal. eu já treino contato visual, brincar compartilhado, atenção... e tem sido sucesso. Eu estou tendo muito sucesso com essas crianças e os pais. E eu acho que é bem interessante, né, essa conduta que você tem tomado, Sim. até para que haja uma interação entre as mães de poderem levar os filhos juntos. Isso, de elas marcam. De marcar. De sair fora, Isso, de um filho passear. vai para casa do outro. Isso mesmo. Né, para ter essa socialização que é importante, porque há uma diferença entre inclusão e socialização, Sim, né? nem sempre todas estão Socializadas, inclusas na escola, né? e socializadas. Isso. Então, muito triste, tem infelizmente. essa questão. Sim. Tem um ponto aqui no podcast que eu chamo da pergunta do voto de Minerva, que é uma pergunta polêmica, onde você vai dar a tua opinião, onde você vai dizer ali o que é o que não é. Somente crianças atípicas precisam passar pela fono. E aí, quando eu falo dos atípicos, ali só crianças que tenham TEA ou síndrome ou qualquer diagnóstico, ou não, crianças neurotípicas, né, também precisam de atendimento com fonoaudiólogo? Sim, as neurotípicas também. Eu mesma e a Paloma, minha mãe via que nós trocávamos alguns fonemas, então a minha irmã falava Bianca, né, eu sou Bianca, e eu não falava ure, né, não falava arara, falava pededeca. E aí ela, com 3 anos e meio, viu as duas se comunicando, porque nós tínhamos um vocabulário próprio. E ela falou, não, já vou levar na fono. Mas alguém falou para ela que parece que dava para esperar um pouco. Porém, ela falou, não, ela sendo médica, pediatra, ela falou, não, eu quero as minhas filhas falando bonitinho, certinho, perfeito. Então, eu vou levar na fono. As duas fizeram fono e realmente foi uma fonoaudióloga que ainda exerce, doutora Edith. Que vou legal. passar para ela assistir o podcast. E ela vai foi ter uma muito das orgulho, incentivadoras. Né? A gente conversa até hoje. E foi realmente uma pessoa que me motivou a ser fonoaudióloga também. E a pergunta, normalmente quando eu faço a pergunta do voto de Minerva, ela é provocativa. Certo. Por quê? Porque eu fiz fono. Ah, você fez? Quando eu era pequeno, Olha. eu tinha não sei como falar, né? Um caguete, ou enfim, uma dificuldade, tá. que eu não falava o R intercalado e falava, por exemplo, ombos,
né, ao invés de ônibus. Sei. Eu também tinha essa questão. E aí eu me lembro dos exercícios. Né, era trá, tré, tri, tró, tru, tru, Sim. tro, que você fala de frente para trás, de trás para frente. Sim. Aí eu lembro de um exercício que a fono me passava, eu não lembro o nome dela, infelizmente. Tá. Com um pirulito, e eu tinha que meio que lamber o pirulito com a ponta da língua, né? Sim. E aí eu falava, mãe, eu não aguento mais. Porque a gente olha o pirulito pequenininho, né? verdade. Aqueles de coraçãozinho. Sei. E eu vou chupar em 2 minutos, né? E aí, mãe, eu não aguento mais, esse pirulito não acaba, mãe. E aí eu não sei, né? Até te pergunto, eu percebo hoje em dia que se eu estiver muito agitado, eu dou uma engasgada. Isso tem a ver com algo lá da infância que eu tratei ou não? Não, normalmente todas as pessoas que estão num estado emocional agitado, ansioso, por exemplo, têm chance de ter disfluência. Ela vai hesitar. Então, é natural que as pessoas tenham disfluência, sim. Entendi. Você, né, com certeza, então, trabalhou essa questão da fala no passado, você treinou, você teve você tem uma memória afetiva com essa fono, ou era mais maçante o trabalho? Não, eu tenho 2 memórias da fono. Uma, de eu brincando no prédio, que minha mãe falava assim, pode brincar, mas tem que fazer o exercício da fono. Então eu me lembro de eu brincando com os meninos do prédio, mas fazendo trá, tré, tri, tró, tru, né, tru, tro, tri, tre, trá. Ou de minha mãe me chamar, dar o pirulito e falar, vai brincar, mas tem que chupar o pirulito com a ponta da língua. Aí eu, com a ponta da língua ali. Entendi. Eu tenho essa memória, Tá. e eu tenho uma memória que quando eu acho que estava acabando o tratamento, que eu também acho que não foi por muito tempo. Sim. Ela me deu um ursinho de porcelana. E era o dia de levar o brinquedo para a escola. E aí eu levei, sem querer, um amiguinho bateu, caiu. Mas eu fiquei triste. Então eu tenho essas 2 memórias. Sim. Mas eu acho que eu era bem pequeno. Quando eu falei para minha mãe que viria uma fono aqui, aí ela falou assim, ai, fala para ela, não sei o quê. E aí a minha mãe chutou que eu deveria ter uns 5, 6 anos. Então, 5, 6 anos. Eu tinha 3 anos e meio e eu me lembro eu indo na fono, que para mim foi marcante, fazia desenho no caderno. Eu tenho guardado esse caderno até hoje, viu, doutora Edith, que vai assistir? Eu vou mostrar para ela o caderno que eu tenho. Então, assim, você tem que, eu pelo menos penso, qual estratégia, que jogo eu posso colocar para a criança brincar fazendo de forma lúdica e interessante? Porque se não for lúdico, Porque não se não vincula, for lúdico, né? você pode traumatizar assim, nossa, ai, quantos pirulitos, ai, tá até doendo meu dente, porque é muito doce, eu não quero pirulito, eu queria um chocolate, uma bala, um salgadinho. Então, assim, a gente tem que ver muito o que a gente escolhe e que de maneira é passado isso para os pais e para a criança, para ser algo interessante. Eu tenho um menino, dando um exemplo, eu tenho um menino que eu fui num casamento e eu reencontrei com ele. Ele tem 18 anos. Eu atendi ele com 4. Eu perguntei, qual a sua experiência com a fono? O que você lembra de mim? Eu lembro que eu tinha que levar um lanche, você fazia eu mastigar, você escrevia, você mostrava joguinho para mim e eu treinava alguns exercícios. E foi uma memória afetiva positiva e ele fala perfeito, com 18 anos. Porque essa atenção, esse cuidado que você está falando, Sim. eu acho que é algo um pouco mais recente, né? Sim. De uma humanização desses atendimentos, né? Porque a gente hoje brinca-se muito, sei lá, não sei o que humanizado. Que nem outro dia eu vi advocacia humanizada. Gente, mas se a tua advocacia não era humanizada... Teria que ser sempre. Né? Mas certeza. também é pegar esse nome para fazer como se fosse algo simplório. Sim. Mas eu acho que antigamente tinha muito isso. Essa é a técnica, faça, pronto, acabou. Não existia esse cuidado de repente. Mas tá gostando, mas se tá doendo, até porque antigamente o metiolate doía, né? E o que dói cura. Então, também acho que estava distante desse cuidado, deixa eu ver se não está incomodando, o quanto que está incomodando. Sim. Então, eu não tenho muitas memórias, mas acho bem bonito de você trazer isso. Não, eu sempre tenho muita empatia, eu sempre penso, será que vai ser interessante isso? Sempre pesquiso, faço curso, etc. Mas resultado é que você está perfeito na sua comunicação, Bruno. Você muito obrigado. Muito expressivo, simpático, então continue assim. Obrigado. E a gente começa a caminhar para o fim do nosso podcast, vida. a hora voa. Verdade. Mas eu queria te fazer uma pergunta, que é o seguinte, quando a gente fala hoje, né, do espectro autista, a gente fala muito em criança, tanto que durante diversos momentos aqui no podcast eu sempre me referi a crianças e eventualmente a paciente. Idosos, ou melhor, pessoas no transtorno do espectro autista também envelhecem? Sim, também envelhecem, como os Down, por exemplo, que é outra particularidade que eu atendo. Lá na escola que eu atendo paralisia cerebral, várias síndromes e síndrome de Down também.
e déficit intelectual. Então, lá nós temos os adultos e senhores com déficit intelectual, que fazemos trabalho nesses grupos também. Mas o espectro autista também, eles não têm problemas de saúde, doenças cardíacas, por exemplo, como o Down. O Down. Sim, então eles vão Down viver normalmente bastante. opera antes de 1 ano de idade, já está Sim, operando, né? isso mesmo. Então, eu tenho, na verdade, que é bem interessante, alguns pais que se achavam um pouco diferente em alguns comportamentos e com o diagnóstico da criança tiveram o seu diagnóstico. Os pais descobriam que eram autistas. Peraí, o pai leva dizendo assim, eu acho Sim. que meu filho é, Isso. sei lá, pode estar dentro do espectro autista, e ele tinha autista e não sabia. Sim, e o neuro pontuou, faça a avaliação neuropsicológica e pela sua fala eu estou percebendo, né, toda uma coleta de anamnese Sim. minuciosa e fala, olha, passa no psiquiatra, você tem característica autística, sim. Porque existe uma diferença, e aí é uma divisão dentro dentro da medicina, de que, por exemplo, não se faz diagnóstico de TDAH em adulto. Não sei se você é nessa Sim, linha eu já escuto ou na isso linha também. que faz o diagnóstico. Sim. No TEA, não. No TEA pode fazer o diagnóstico em qualquer idade. Sim, pode sim. Na verdade, assim, tem neurologistas que querem bater o martelo, então querem realmente confirmar o diagnóstico depois de 3 anos de idade. Mas eles já fazem um encaminhamento para várias áreas. Então, precisa de fono, precisa de TO, musicoterapeuta, para evoluir nas habilidades comunicativas, comportamentais. E já envio para os terapeutas e nós já faremos esse trabalho de estimulação precoce. Entendi. Mas os adultos, muitos descobrem. Eu fiz triagem há 2 semanas com uma mãe, que no final da nossa anamnese, ela falou, eu sou espectro autista, eu descobri porque eu tinha dificuldade de contato visual, dificuldade de interação, e eu me irritava com várias coisas erradas no meu trabalho. Mas ela também desenvolveu muito... Estratégias compensatórias isso para que eu ia lidar falar. melhor. Isso. Estratégia compensatória. Sim. E é justamente, acho que é nesse termo que há uma linha, né, da ciência que diz que não, que depois que você cresce, você não faz diagnóstico de TDAH porque você já desenvolveu. Sim. Né? Você eventualmente pode passar no neuro, no psiquiatra, para, às vezes, tomar uma medicação, ver, iniciar uma terapia, mas que você não faz esse diagnóstico. Isso. Eu tenho uma linha de profissionais que sustentam isso. Sim, e eu acho assim, o quanto está sendo incapacitante no seu dia a dia. Tem muitas pessoas que falam assim, não, para mim é indiferente, que eu sou diferente mesmo, eu não gosto de interagir, eu não gosto de barulho, às vezes eu sou professora, sei lá, não, eu sou técnica de informática, eu fico no meu mundo mesmo, tá tranquilo. O quanto está te atrapalhando no seu dia a dia? E que inclusive procuram, ou de repente foram escolhidas por profissões que de fato as deixam mais reclusas, né? Isso, mais reclusas, e passam despercebidas. Aí levam a criança no médico, daí vai analisar, usar escalas específicas e descobrem o transtorno, mas seguem a vida de qualquer forma e bem. E eu não sei, assim, na sua época de alfabetização, mas, por exemplo, na minha, existia uma associação direta entre a criança ser quieta e ser a mais inteligente. Sim, é verdade. Né? Porque tinha Sim. muito isso. Fulano é ótimo aluno, é quieto, é comportado. Olha lá, é o melhor da sala. E aí tem uma brincadeira na internet, um meme que fala, né? Minha mãe, na reunião de escola, sempre ouvia. É um ótimo aluno, mas fala demais. É verdade. Né? Porque, tipo... Hoje inverteu. Hoje a criança, infelizmente, ainda mais se ela for TEA, a criança quietinha, que passa despercebida, para algumas professoras pode ser bom, mas a maioria das vezes é bem ruim para a criança, porque ela não vai aparecer. Deixa ela no cantinho. E não é, a inclusão não é assim. Sim. Você tem que conversar com a escola, você tem que criar estratégia junto com a escola para que a criança se desenvolva em suas habilidades. E não só pontuar, ela não para quieta, ela tem um comportamento irritadiço, ela bate, ela morde. E aí, você não pode só ver o negativo. Que habilidades que a criança tem? Você sabia que a criança tal, ela entende tudo de dinossauro? Será que a gente não pode pegar o tema dinossauro e a criança, como ela fala, ela não pode ensinar para os amigos? Sim. Vamos pegar uma outra criança e fazer uma dupla, que é o parceiro comunicativo, para ela evoluir? Eu acredito muito nisso e, para mim, assim é a inclusão. Para que ela tenha esse parceiro comunicativo Sim. como um referencial a ser seguido, é isso? Sim, e treinar, às vezes, habilidades que eu vou treinar no consultório. E engraçado que você falando isso, eu lembro que quando eu estava na 2ª série, professora Cristiane, as mesas, como eram externato,
As mesas eram aquelas que você sentava em dupla. E aí eu tinha uma coleguinha que sentava comigo, do meu lado, o nome dela era Melissa, e ela era deficiente auditiva. E às vezes o aparelho disparava. Ah, fazia aquela microfonia, sim. E ela não ouvia aquilo. Daí, da primeira vez, sabe? Mas o que é isso? O que é isso? E aí foi muito majestoso da professora de dizer para a turma, olha, a Melissa, ela tem deficiência auditiva, o aparelho vai disparar, você toca ela, faz o sinal para que ela aperte lá o botão. Né? E eu achei... E, gente, isso eu tô falando... 20 e poucos anos atrás. Muitos 20 e poucos anos atrás. Sim. Né? E já ter essa professora... Então, de fato, é o que? É uma professora mesmo, né? Alguém vocacionado. Sim. Porque hoje também... Nós orientamos, fazemos palestras no meu serviço para os profissionais de apoio e professores. Porque, que nem você falou, né? Sim. Muitos professores... é bom que fique quietinho. Não pode ser assim. Meu bem, isso ou não assim, é vocação, pelo né? menos eu indo nas escolas, eu falo, aqui a criança não será uma pedra. Porque eu defendo mesmo as crianças autistas, as famílias, aqui vai ter interação. Então, o que eu tenho que fazer? Muitas escolas falam, o que eu preciso fazer, fono? Então, eu falo, faz isso, olha, trabalha... Ele tem dificuldade em tal fonema, por exemplo, um menino sindrômico que tem algumas dificuldades que eu atendo, e a criança está super bem na escola, e os pais não acreditavam, e eu também não. Eu falava, gente, sério que ele está interagindo e está tentando se comunicar? Sim. E agora a professora falou, então me passa tudo que for leitura, temas interessantes, para que ele faça junto com todos que têm. Que não tem nenhuma patologia, que são neurotípicos. E tem dado muito certo esse trabalho junto. Porque a gente vê muito, porque a criança autista na sala vai atrapalhar. Não, ela está ali para ela crescer e o outro para aprender que o mundo é diferente. Sim, e ele vai incentivar muitas habilidades nos outros também. Muita criança neurotípica que eu já tive a oportunidade de conversar e falou, nossa, a professora explicou que é autismo, levou a revistinha do Maurício de Souza, a gente entendeu, e eu falei, o que você entendeu que é o autismo? Ou se não, o Down, por exemplo. A criança me explicou super bem, de uma forma objetiva, e ela falou, eu ajudo. Ele, às vezes, fica mexendo a mão, por exemplo, e daí eu peguei um brinquedo, coloquei para brincar, ensinei ele, assim, alguma coisa intuitiva daquela criança, daquela ingenuidade, que eu até fiquei emocionada. Sim. Então, elas evoluem muito, e na interação. Criança autista tem que estar na escola. E se uma criança... consegue identificar e ter essa empatia, o adulto também, né? Com certeza. Eu acho que é isso, falta um pouquinho de empatia. Será que você que está escutando está fazendo o melhor pelo seu filho? Ele tendo uma deficiência ou não? Porque todo mundo é capaz de aprender. Sim. Só existem diversas formas de aprendizagem. Será que ela é uma criança que vai precisar de um apoio muito grande com os terapeutas? Vai precisar de um apoio físico? Respeitando o limite de cada um. Isso, comunicação alternativa. Então, levem profissionais especializados. Eu acho que isso é bem importante dizer. Sim. Porque, senão, ser um profissional sem uma especialidade vai tratar como se fosse qualquer um e não vai te orientar corretamente. Eu acho que é isso. Tem que ter esse olhar humanizado, como E quantas você falou. pessoas também passam anos atrás de um diagnóstico. Sim. E muitas vezes... Eu tenho um caso real do escritório de um cliente que vai passar numa perícia, e aí eu chamei uma assistente técnica psiquiatra, ela olhou e falou assim, esse cara está sendo tratado errado há 10 anos. Nossa. Por quê? Porque ele chega no serviço de saúde, o que você toma? Renova a receita. Esse mês eu fiquei muito, ansioso. Essa medicação deixa ansiosa, diminui a dose. No outro mês, eu prefiro a dose anterior, aumenta a dose. Sabe, Só isso não é possível. Você só vai renovando receita. E aí ela olhou, ela falou assim, ele está com o diagnóstico errado, esse cara não é isso. E o cara enfrenta um baita problema social. Nossa. Pelo CID errado que deram para ele. Que não tiveram um olhar minucioso em cima que lá atrás já poderia ter sido resolvido. Sim. E você sabe que até uma característica minha, que o produtor já está quase pulando, dizendo que está acabando. Fonoaudióloga fala muito. Advogado também, né? Advogados também. Eu vou contar uma curiosidade, seguindo essa linha do que eu falei, que eu exercia muito quando eu fiz estágio com a Paloma. Porque a gente pegava os processos e, assim... muda o estagiário, enfim, porque são processos que levam anos. E aí eu tinha estagiários que pegavam o processo, abria e falava assim, qual foi o último pedido? Então agora eu vou para esse e manda embora. E aí eu abria o processo desde o início e falava assim, já tentou isso, já tentou nesse endereço, já foi dessa forma, para eu criando um raciocínio jurídico do que eu podia fazer, né, de qual caminho eu podia percorrer. E eu acho que
pode ser que ocorra isso em algum serviço de saúde, né? Você Sim. vai renovando receita, ou, essa criança já foi diagnosticada, né? E aí, de certa forma, você cristaliza essa criança, Sim. não podendo identificar nada além disso. Né? Não pode ser assim. Ele não vai falar mesmo porque ele é TEA, severo, né? Você cristaliza aquela criança ali E muitas mães falam isso. Nossa, falou que não ia andar, que não ia falar. Ontem mesmo atendi um menino que teve diagnóstico de hidrocefalia, o menino usa a válvula, e o menino cantando aquela música do Cordeirinho para mim. Ele não ia falar, e ele canta, ele dança, ele faz aquele do bate lá no corpo, faz o gesto e tal. E assim, ele é um milagre. Mas lá atrás, o médico falou que ele não ia andar, ele ia ficar vegetativo, e não foi o que ocorreu, graças a Deus. Que e aos bom. estímulos da mãe e do pai. Que bom. Bianca, eu adorei nosso episódio, foi muito bom, gostei bastante. Gostei dos elogios também, né? Deixa eu aqui... Mas é a verdade, fono gosta de avaliar também. Obrigado mesmo pelo episódio, obrigado por ter participado. Agradeço muito. E tenho certeza que aquela energia do início que eu falei, as pessoas sentiram durante o episódio e provavelmente a gente levou muita informação para elas. Muito obrigado. Que bom, deixo à disposição para, se houver necessidade de outro momento, conversarmos novamente. Gostei bastante e muito sucesso para você. Obrigado. E para você que nos acompanhou, que nos ouviu, que nos assistiu, muito obrigado pela sua audiência. Mais uma vez, reforço para se inscrever no canal, para ativar o sininho, seguir nas plataformas de áudio, que aqui a gente busca isso, levar informação para você, desmistificar algumas coisas, desconstruir alguns preconceitos, que é importante. E se a gente fizer um pouquinho, um dia eu aprendi... eu não preciso mudar o mundo. Se eu fizer um círculo ao meu redor e incluir meu pai, minha mãe, minha esposa, meu marido, meus filhos, meu vizinho, e mudar este mundo, eu já mudei muita coisa. Então, que sejamos pessoas melhores, né? Sim. E quero terminar agradecendo, como sempre, a Flixstar. Muito obrigado pelo apoio. E vocês estão fomentando isso, informação, carinho, empatia, né? E isso que é escola, isso que é um educador de verdade. E a gente percebe nos resultados que ele apresenta e no tanto que ele tem crescido. Então, muito obrigado, Flixstar, pelo apoio. E até o próximo Voto de Minerva. Aguardo você.